Oi, seja bem-vindo. Se você quiser, pode se inscrever e voltar outras noites. Antes de você fechar os olhos, deixe um like rapidinho para eu saber que você está gostando. Mas por agora, a única coisa que importa é você descansar. Ajeita o corpo, solta os ombros. Fecha os olhos quando se sentir à vontade e deixa o dia ir embora, antes que qualquer história comece. Existe sempre um instante em que nada acontece. É nesse instante que a noite chega devagar. O céu não escurece de uma vez. Ele se apaga aos poucos, como uma lâmpada antiga, que ainda insiste em ficar acesa por mais alguns segundos. O azul perde força, o horizonte se dissolve, e o último traço de luz do dia escorre para dentro do mar, como se fosse devolvido a ele, sem alarde, sem despedida. O mar, nesse horário, não tem pressa, ele respira. As ondas não quebram com força. Elas se aproximam da costa como passos cuidadosos, quase pedindo licença. Avançam, recuam, avançam de novo. Cada movimento parece medir o tempo, como se o mundo inteiro estivesse aprendendo a desacelerar junto com a água. Há um som grave, profundo, que vem de longe, e um som mais leve, espumado, que acontece perto da areia. Entre um e outro existe um intervalo que ninguém vê, mas que o corpo sente. O breve silêncio, antes de a onda tocar o mundo, é quando o farol acende. Primeiro, um brilho tímido, como quem testa a própria presença. Depois, a luz se firma. Não ilumina tudo. Não tenta vencer a escuridão. Apenas marca presença. Um ponto fixo, constante, que gira lentamente, repetindo o mesmo gesto que repete há anos, talvez há décadas, talvez desde antes de alguém se lembrar de quando começou. O farol não fala, mas ele diz muito. Sua luz corta o ar salgado, atravessa a névoa fina, que começa a se formar sobre o mar e retorna menos, sempre retorna menos ao mesmo lugar. É uma promessa silenciosa de continuidade. Não importa quantas noites passem, ele estará ali. Não importa quem vá ou quem fique, ele não pede que acreditem nele. Ele simplesmente cumpre. O vento sopra leve, não empurra, não incomoda, apenas passa. Ele carrega o cheiro do mar, da madeira molhada, das pedras antigas da costa. Um cheiro que não precisa ser entendido, apenas sentido. Um cheiro que não chama lembranças específicas, mas desperta uma sensação antiga, quase esquecida, de algo que sempre esteve ali, como se a vida tivesse um fundo constante e isso bastasse. Nesse momento, o silêncio não é ausência de som, é um espaço. O mar preenche esse espaço com seu ritmo lento. O farol acrescenta o giro da luz. O vento passa como um sussurro distante. E, entre um som e outro, existe um intervalo onde tudo parece suspenso. Não é um vazio, é um descanso. O mundo, por um instante, parece se lembrar de que também pode parar. Se alguém caminha pela beira da água, os passos fazem um barulho pequeno, abafado, como se a areia guardasse segredo. A cada pisada, ela cede e volta ao lugar, como se dissesse, pode passar. E logo o mar vem, apaga a marca dos pés e devolve a superfície ao que era, não por crueldade, mas por natureza. O mar não guarda o rastro de ninguém por muito tempo. O mar prefere o agora. A noite avança com cuidado. Ela não invade, ela ocupa. As janelas das poucas casas da ilha começam a se apagar, uma a uma. Não porque alguém ordenou, mas porque o corpo entende que é hora. Rotinas se encerram sem alarde. Portas são fechadas com calma, sem bater, panelas esfriam. A água do banho
escorre pelos ralos e some. Um rádio distante se cala. Um cachorro late uma ou duas vezes e desiste, como se também estivesse cansado. Depois, nada. O farol continua. Ele não acelera, não muda o ritmo, não se adapta ao mundo. O mundo é que se adapta a ele. Quem olha de longe vê apenas a luz girando, mas quem vive perto aprende a perceber a pausa invisível entre um giro e outro. Um segundo de escuro, um segundo de espera, um segundo em que a ilha inteira parece prender a respiração. Então, a luz volta a cortar o ar, desenhando um caminho sobre as águas, como se acariciasse o mar. O mar sobe um pouco mais, depois recua. As marés obedecem a forças que ninguém ali vê, mas todos sentem algo de reconfortante nisso. Saber que certas coisas seguem funcionando mesmo quando ninguém está olhando. Saber que a água, mesmo sem vontade, sem pensamento, sem opinião, sabe a hora de ir e de voltar. De vez em quando, uma onda traz um pedaço de alga, ou uma lasca de madeira, ou um pequeno resto de concha. Coisas simples, coisas que não contam uma história inteira, mas insinuam que houve uma história em algum lugar, e logo a onda seguinte leva de volta, como se recolhesse o que deixou cair. O céu, agora, é um tecido escuro esticado sobre tudo, e nele as estrelas aparecem com discrição, como se não quisessem chamar atenção. Não brilham em excesso, não fazem espetáculo, apenas ocupam o lugar que sempre foi delas. Cada uma parece guardar um silêncio próprio, distante, antigo. Algumas tremem, outras parecem fichas. E, se alguém ficar tempo suficiente olhando, sente uma coisa difícil de explicar, como se o olhar fosse ficando mais lento também. Lá longe, do outro lado da água, talvez exista um continente, uma cidade, um lugar cheio de luz. Mas a ilha não se preocupa com isso. A ilha é um mundo pequeno. E mundos pequenos têm uma vantagem. Eles cabem dentro do peito sem esforço. Há noites em que a névoa sobe mais cedo. E há noites em que o vento traz uma frescura que faz a pele se arrepiar. Naquela noite, a névoa era fina, quase transparente, como um véu que alguém esqueceu de tirar. Ela se movia devagar, sem direção clara, fazendo as coisas parecerem um pouco mais distantes do que realmente estavam. O farol, no entanto, atravessava a névoa com a mesma paciência de sempre. A luz passava por dentro dela e seguia adiante, firme, como quem conhece o caminho. Há também os sons pequenos, quase invisíveis, que só aparecem quando o resto sossega. O rangido discreto de uma tábua na varanda de alguma casa, como se a madeira se lembrasse do peso do dia. O tilintar leve de uma corrente presa a um barco, balançando no ritmo da água. Um estalo seco vindo de um tronco velho que esfria e contrai. E, bem ao longe, talvez o eco de uma gaivota atrasada, que atravessa a noite e some quando o vento muda de lado. Ele traz outro perfume, o de folhas úmidas, de terra escura, de mato que cresceu perto das pedras. É um cheiro que mistura sal e raiz, como se a ilha tivesse dois pulmões, um voltado para o mar, outro voltado para si mesmo, e os dois respirassem juntos, sem briga. O mar, por sua vez, parece responder, com paciência. Ele encosta nas pedras como quem toca um instrumento antigo. Algumas ondas chegam cheias, levantam espuma, fazem barulho. Outras chegam baixas, quase tímidas, e deslizam sem alarde. Às vezes, uma onda encontra uma pedra mais alta e estoura em gotas finas, que viram poeira de água no ar. Essas gotinhas
viajam um pouco, pousam na pele e somem. Pequenas visitas. Se alguém fecha os olhos, consegue imaginar a linha do farol varrendo a escuridão por cima do mar, como se procurasse alguma coisa, mas não procura, apenas varre, apenas passa, e ao passar, organiza o escuro em partes. Agora claro, agora escuro, agora claro de novo, como se dissesse que até a noite tem ritmo. E assim, pouco a pouco, quem escuta vai sendo colocado dentro do mesmo compasso. O peito acompanha a respiração, acompanha os pensamentos que no começo vinham soltos, começam a diminuir de velocidade. Eles ainda existem, mas perdem a pressa. Não é que desapareçam, eles se assentam como poeira que finalmente cai. É aí que a sensação de começo aparece. Não um começo barulhento, não um começo de trombeta, não um começo que grita, um começo silencioso, como quando a gente abre um livro e, antes de ler a primeira frase, passa os dedos na capa e sente a textura, como quando a gente acende uma vela e fica olhando a chama, sem pedir que ela seja maior, como quando a água ferve e antes das bolhas. Existe um instante em que tudo está pronto, mas ainda quieto naquela noite. A ilha parecia exatamente assim, pronta, mas quieta, o som do mar. Esse som que nunca para, mas também nunca se apressa, menos fazia um papel de porta. A porta invisível por onde, em breve, uma história poderia entrar. Não com susto, não com pressa, mas com passos baixos, trazendo consigo o cheiro do sal, a presença do farol e um espaço inteiro preparado para receber o que vem. Tudo começa assim, não com palavras, não com ações, mas com o som do mar antes da história. E quando a história finalmente abrir a porta, ela vai entrar do jeito certo, sem bater, sem interromper, como quem chega em casa tarde da noite e fala baixo para não acordar ninguém menos, e mesmo assim é notado, porque a casa inteira estava esperando. A ilha não aparece de repente, ela se revela. Quem chega pelo mar primeiro vê apenas uma linha irregular no horizonte, baixa, quase tímida, nada que chame atenção, nada que prometa grandiosidade. É preciso se aproximar para perceber que aquele pedaço de terra não está ali para impressionar, mas para permanecer. A costa se desenha em curvas suaves. Não há grandes penhascos, nem praias largas demais. As pedras surgem como se tivessem sido colocadas com cuidado, uma a uma, moldadas pelo tempo e pela água. Algumas são lisas, arredondadas, polidas pelas ondas, outras mantêm arestas antigas, marcas de um passado em que o mar ainda aprendia a contorná-las. O som muda quando a água encontra a terra. Perto das pedras, o mar fala mais grave. Perto da areia, ele sussurra a pequenos trechos de areia clara, intercalados com faixas de cascalho e conchas quebradas. Caminhar por ali exige atenção, não por perigo, mas por respeito. Cada passo encontra uma textura diferente, como se o chão lembrasse ao corpo que ali nada é totalmente uniforme. A ilha é pequena, o bastante para ser percorrida a pé, mas grande o suficiente para não se esgotar. Quem caminha por ela percebe que as distâncias não são medidas apenas em metros. São medidas em silêncio, em respiração, em pausas. Um trajeto curto pode levar mais tempo do que se imagina, simplesmente porque o corpo desacelera sem perceber. As casas são raras, não formam ruas, não se alinham, elas surgem espaçadas, como se tivessem sido colocadas ali por pessoas que não queriam estar perto demais, mas também não queriam estar sozinhas. Cada casa
guarda seu próprio espaço de silêncio ao redor. Um pequeno quintal de terra batida, uma cerca baixa, às vezes apenas pedras empilhadas marcando o limite. As construções são simples: madeira, pedra, telhas gastas pelo sal. Nada parece novo demais, nada parece velho demais. Tudo carrega um aspecto de uso contínuo, como objetos que nunca foram abandonados, apenas cuidados. As portas rangem levemente quando abrem. As janelas têm marcas de vento e chuva, e quase sempre há algo secando do lado de fora. Redes, panos, pedaços de corda, madeira requém lavada pelo mar. Poucas luzes se acendem à noite, e quando se acendem, são suaves. Não há postes altos, nem claridade excessiva. A ilha prefere sombras. Prefere que a noite continue sendo noite. As lâmpadas iluminam apenas o necessário: uma varanda, um caminho curto, uma mesa onde alguém ainda permanece sentado por alguns minutos. Ouvindo o mar antes de entrar, não existem lojas barulhentas. Não há anúncios. Não há pressa. O que se precisa ali geralmente já está ali. Quem mora na ilha aprende cedo que o tempo não responde a relógios. Os dias não são divididos por horas exatas, mas por movimentos. A maré que sobe, a maré que desce, o vento que muda, a luz que inclina, o som do sino distante do farol, marcando não o horário, mas a continuidade. As manhãs começam sem alarme. O sol entra pelas frestas das janelas e acorda devagar quem ainda dorme. Às vezes alguém levanta cedo para observar o mar. Às vezes alguém fica mais tempo deitado, apenas escutando. Ninguém estranha. Na ilha, acordar não é um dever. É uma consequência. O isolamento não pesa. Ele protege. A ilha está distante o suficiente do continente para que as urgências se dissolvam antes de chegar. Notícias chegam atrasadas. Tendências não chegam. Ruídos se perdem no caminho. O que chega é filtrado pelo mar, pelo vento, pelo silêncio. E quase tudo que não é essencial fica pelo caminho. Há trilhas estreitas que ligam as casas ao farol, à biblioteca, à costa. Trilhas de terra batida, com capim baixo nas bordas e pedras que servem de referência. Caminhar por elas exige atenção ao chão, ao equilíbrio, ao ritmo do próprio corpo. Não se anda rápido por essas trilhas. Elas não permitem. De vez em quando, alguém cruza com outro alguém. Os encontros são simples. Um aceno de cabeça. Um boa noite baixo. Às vezes, nenhuma palavra. O silêncio não constrange. Ele é compreendido como parte da conversa. O som predominante é sempre o mesmo. O mar, mas nunca é igual. Em dias de vento, ele fala mais alto. Em dias calmos, parece respirar junto com a ilha. À noite, seu som se espalha mais. Ocupa espaços vazios. Entra pelas casas. Não invade. Apenas se faz presente, como se lembrasse a todos onde estão. O farol, visto de qualquer ponto da ilha, funciona como referência, não apenas geográfica, mas emocional. Ele marca o centro invisível daquele lugar. Mesmo quem não olha diretamente para ele, sabe onde está. É como se a luz organizasse o espaço, mesmo quando não é vista. Há também a vegetação, baixa, resistente, acostumada ao sal, arbustos tortos pelo vento, plantas que crescem rente ao chão, protegendo-se. Nada é exuberante demais. Tudo parece ter aprendido a sobreviver sem excessos. A beleza da ilha não está no impacto, mas na permanência. O tempo ali não corre. Ele caminha e caminha devagar o suficiente para ser acompanhado. As horas se alongam. As tardes parecem maiores. As noites
não assustam. Elas acolhem, não há sensação de atraso. Não há sensação de perda. Apenas a impressão de que cada coisa acontece quando precisa acontecer. Quem chega de fora estranha no começo. O corpo ainda carrega o hábito da pressa. Os pensamentos correm, as mãos procuram algo para fazer. Mas a ilha não responde a esse ritmo. Ela não acelera. Ela espera. E com o tempo, o corpo entende. Respira mais fundo. Anda mais devagar. Pensa menos. O isolamento tranquilo da ilha não é vazio, é espaço. Espaço para ouvir o próprio pensamento, sem que ele grite. Espaço para perceber detalhes que em outros lugares passam despercebidos. O som de uma porta, fechando ao longe, o balanço de um barco amarrado, o farfalhar de folhas quando o vento muda de direção. Ali, o tempo anda mais devagar, não porque algo o segura, mas porque nada o empurra, e é nesse ritmo que a ilha existe. Firme e silenciosa, em presente, preparando, sem anunciar, o cenário perfeito para que histórias encontrem lugar para acontecer, o farol nunca dorme, não por vigilância nem por obrigação, mas por natureza, mesmo quando tudo na ilha parece repousar, mesmo quando as casas estão escuras, as trilhas vazias e o vento diminui, o farol continua ali, acordado, tirando sua luz com a mesma paciência de sempre. Não há pausa, não há distração. Ele cumpre um gesto simples, repetido tantas vezes que já não pertence mais ao tempo comum. Visto de perto, o farol não impõe grandeza. Ele se ergue com discrição. A torre é sólida, marcada pelo sal, pelo vento e pela chuva. A pintura clara perdeu o brilho há muito tempo, mas não perdeu a função. Cada camada desgastada conta uma estação, uma tempestade, um inverno mais severo. A base se prende à rocha como se tivesse nascido dela e não construída sobre ela. Não há separação clara entre o que é pedra e o que é farol. Ambos parecem ter crescido juntos. Durante o dia, o farol observa em silêncio. Não chama atenção, não brilha. Ele apenas permanece. Um corpo vertical contra o céu aberto, recortando nuvens, recebendo sol, chuva e vento, com a mesma neutralidade. Gaivotas pousam em seus parapeitos. O vento atravessa suas aberturas internas, criando sons longos, graves, quase como respirações profundas. Dentro dele, o ar nunca está completamente parado, mas é à noite que o farol se transforma. Quando a luz se acende, não é como um espetáculo. Não há surpresa. A ilha inteira espera por isso, como se fosse uma continuação natural do dia. A lâmpada desperta, aquece e começa a girar. A primeira volta é sempre mais lenta, como se o farol confirmasse que tudo ainda está no lugar. Depois, o ritmo se estabelece. A luz não corre, ela varre. Ela passa pelo mar, toca a água, atravessa a névoa, alcança as pedras, volta ao ponto inicial e repete. Sempre igual, sempre diferente, porque o mar nunca está no mesmo lugar. A névoa nunca tem a mesma densidade. O vento nunca sopra com a mesma intenção. Quem vive na ilha aprende a reconhecer o farol como se reconhece uma presença familiar. Não é preciso olhar diretamente para saber que ele está ali. O corpo sente. A luz entra pelos, já une-los, cruza paredes, toca objetos, se afasta. Um instante de claridade, um instante de sombra. Claridade, sombra, um pulso constante que organiza a noite. Há quem diga
que o farol tem um ritmo próprio, diferente do ritmo humano, mais lento, mais fiel. Enquanto as pessoas se cansam, se distraem, se atrasam, o farol continua. Ele não se pergunta se vale a pena. Ele não questiona o sentido. Ele simplesmente cumpre. E, talvez por isso, ele pareça vivo. Não vivo como um corpo que respira ou fala, mas como algo que participa, como algo que testemunha. O farol vê tudo, mas não julga nada. Vê barcos passarem ao longe. Vê tempestades se formarem no horizonte. Vê noites calmas e noites agitadas. Vê gente chegar. Vê gente partir e nunca reage. Quando o vento aumenta, a torre range de leve. Um som profundo, quase imperceptível, como se a estrutura se ajustasse. Não é um aviso de perigo, mas um diálogo silencioso entre o farol e o mundo ao redor. Ele não luta contra o vento. Ele cede o suficiente para continuar de pé. Em noites de mar grosso, as ondas avançam com força sobre as pedras próximas. A água se ergue, explode em espuma, escorre de volta. A luz do farol atravessa esse movimento como se nada estivesse acontecendo. O caos do mar não altera o gesto do farol. Pelo contrário, parece reforçar lo. Algo profundamente tranquilizador nisso en saber que, mesmo quando tudo se agita, existe algo que permanece constante. Não porque é mais forte, mas porque é mais fiel ao que foi feito para ser. Os barcos conhecem essa fidelidade, mesmo aqueles que passam longe, mesmo os que não se aproximam da ilha, reconhecem a luz. Ela não indica um caminho exato, não oferece abrigo direto, mas diz algo essencial. Você não está sozinho no escuro. Há um ponto fixo, há uma referência. Para quem vive na ilha, o farol não serve apenas ao mar, ele serve ao tempo. Ele marca as noites, marca as mudanças de estação, marca os dias em que a neblina chega cedo, os dias em que o vento demora a parar. Marca também os silêncios mais profundos, aqueles em que nem o mar parece falar. Algumas pessoas sobem até ele quando precisam pensar. O caminho é conhecido, mas nunca percorrido com pressa. Os degraus internos ecoam passos antigos. Cada um deles guarda o som de quem já subiu antes. Ao chegar no topo, a vista se abre e o mundo parece menor. O mar se estende em todas as direções. A ilha se recolhe e o farol continua girando, indiferente à presença humana. Há quem coloque a mão na parede interna da torre, sentindo a vibração leve da estrutura, não como quem busca respostas, mas como quem busca companhia. O farol não responde, mas também não se afasta. Ele aceita. À noite, quando ninguém sobe, quando ninguém observa de perto, o farol continua, girando, varredura após varredura, luz após luz. Ele não dorme porque não precisa descansar. Seu descanso está no próprio movimento. Repetir não o cansa. Repetir o sustenta. Com o tempo, a ilha passa a se organizar em torno dele. A biblioteca abre e fecha, respeitando sua presença. As trilhas parecem sempre levar, direta ou indiretamente, ao farol. Até o silêncio parece mais completo quando a luz passa por ele. É difícil explicar, mas quem mora ali sabe. Se o farol se apagasse, não seria apenas a luz que faltaria algo no ritmo, algo no compasso da noite, algo que mantém tudo no lugar. Por isso, ele é tratado com respeito, não com reverência exagerada, não com medo, mas com reconhecimento, como se reconhece alguém que sempre esteve ali,
mesmo sem pedir nada em troca. O farol nunca dorme e, por não dormir, ele guarda noites inteiras, guarda histórias que ainda não aconteceram, guarda silêncios que ainda não foram quebrados, guarda o espaço onde, em breve, palavras serão escritas, lembranças serão organizadas e um caderno começará a fazer sentido. Ele gira, o mar respira, a ilha escuta e tudo continua, preparado, esperando o próximo movimento. Não com ansiedade, mas com a calma de quem sabe que o tempo ali sempre encontra um jeito de passar devagar. A biblioteca não foi construída longe do farol por acaso. Ela nasceu ali porque aquele era o único lugar possível, entre o sal do mar e o vento, que nunca se decide. O prédio se apoia no chão, como quem aprendeu a não lutar contra o que vem de fora. Suas paredes são grossas, marcadas pelo tempo, pela umidade constante e pela luz, que entra sempre do mesmo ângulo, obedecendo ao giro do farol. Não há simetria perfeita, não há linhas rígidas demais. Tudo ali parece ter sido ajustado pouco a pouco, como se o próprio lugar tivesse participado da construção. De fora, a biblioteca é discreta, quase passa despercebida. Uma casa maior do que as outras, mas sem ostentação. Telhado baixo, janelas largas, madeira escurecida pelo vento salgado. Quem não sabe o que ela guarda talvez pense que é apenas mais um prédio antigo, resistindo como pode às estações. Mas quem se aproxima sente algo diferente. Um silêncio mais denso, um tipo de calma que não é vazia. Ao redor, o vento nunca para completamente. Ele contorna o prédio, sobe pelas paredes, encontra frestas, entra e sai. Esse vento traz o mar consigo. O cheiro do sal se infiltra nos livros, nas estantes, no assoalho. Não como um invasor, mas como um visitante constante. Os livros ali não tentam se proteger disso. Pelo contrário, eles parecem ter aceitado que o mar faz parte da história que guardam dentro da biblioteca. O som do mundo muda. O mar ainda está presente, mas mais distante. O vento se transforma em um murmúrio baixo. O farol, mesmo sem ser visto diretamente, se faz sentir. A luz entra pelas janelas em intervalos regulares, desenhando sombras que se movem lentamente pelas paredes e pelo chão. Claridade, sombra. Claridade, sombra. Como uma respiração que não pertence à biblioteca, mas que a mantém viva. As estantes não seguem uma ordem rígida, elas se adaptaram ao espaço. Algumas estão mais próximas das paredes, outras avançam pelo centro da sala. Livros grandes dividem espaço com volumes pequenos, cadernos antigos, caixas de madeira que guardam papéis soltos, mapas, cartas. Não há pressa em organizar tudo perfeitamente. A biblioteca não exige eficiência, ela exige permanência. O farol parece saber disso. Quando a luz passa pelas janelas, ela toca certos pontos com mais frequência. Uma mesa perto da parede norte, uma estante mais antiga, cheia de livros de capa dura. Um canto onde o chão range um pouco mais. Quando alguém passa, é como se o farol reconhecesse o interior da biblioteca e, ao girar, a cumprimentasse. Quem passa tempo suficiente ali começa a notar essas repetições. O mesmo feixe de luz, o mesmo intervalo, o mesmo silêncio logo depois. É impossível ignorar a sensação de que a biblioteca não está isolada do resto da ilha, mas conectada diretamente ao farol, como se fossem dois órgãos do mesmo corpo. Um observa o exterior, o outro guarda o interior. Um olha para fora, o outro recolhe. Há dias
em que a biblioteca fica completamente vazia. Nenhum passo, nenhuma voz, apenas o som distante do mar e o giro da luz atravessando o espaço. Nessas horas, o lugar não parece abandonado. Pelo contrário, parece atento, como se estivesse aguardando. O farol do lado de fora continua. Ele não entra, mas influencia. Não fala, mas orienta. Sua presença constante cria uma sensação estranha. Dentro da biblioteca, o tempo parece ainda mais lento do que no resto da ilha. As horas se alongam, a leitura se aprofunda, o pensamento se acomoda. Há uma mesa central, feita de madeira pesada, marcada por riscos antigos, manchas de tinta, marcas de corpos. É ali que muitos se sentam quando precisam escrever ou apenas pensar. A luz do farol alcança essa mesa em quase todos os giros. Não diretamente, mas de forma lateral, criando um brilho suave que se move lentamente pela superfície. Alguns dizem que é o melhor lugar para se estar quando se quer organizar memórias. Outros dizem que ali as palavras aparecem com menos esforço. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez o farol, com sua repetição incansável, ensine algo sobre constância. Os livros mais antigos ficam nas estantes próximas às janelas, não porque sejam menos importantes, mas porque já aprenderam a conviver com o vento, com a umidade, com a luz que entra e sai. Suas páginas são mais grossas, amareladas, resistentes. Há neles um cheiro específico, mistura de papel, sal e tempo. Um cheiro que não existe em nenhum outro lugar. Quando o vento sopra mais forte, as janelas tremem de leve. A biblioteca responde com pequenos sons. Um estalo aqui, um rangido ali. Nada se quebra, nada cede demais. É apenas o prédio ajustando-se como um corpo que muda de posição durante o sono. O farol parece perceber esses momentos. Em noites assim, sua luz parece um pouco mais presente dentro da biblioteca. As sombras se movem com mais clareza. O ritmo se mantém firme, como se dissesse que, mesmo com o vento, tudo continua sob controle. Quem observa com atenção começa a atribuir intenções ao farol, não porque ele as tenha, mas porque sua constância provoca isso. A mente humana busca sentido, busca diálogo. E o farol, ao repetir sempre o mesmo gesto, oferece um tipo de resposta silenciosa. Ele não interfere, mas acompanha. A biblioteca, por sua vez, aceita essa companhia sem resistência. Ela não tenta se fechar, não tenta se proteger demais. Ela se mantém aberta ao sal, ao vento, à luz que passa. É um lugar que entende que guardar histórias não significa isolá-las do mundo. À noite, quando alguém entra e acende uma lâmpada fraca, o contraste é delicado. A luz artificial não compete com a do farol. Elas coexistem. Uma ilumina o imediato. A outra lembra o que está além. Há quem diga que, se o farol um dia se apagasse, a biblioteca sentiria, não como um prédio sente, mas como um espaço sente. Algo no ritmo mudaria, algo no silêncio ficaria incompleto. Por isso, a biblioteca parece sempre escutar o mar, escutar o vento, escutar a luz. E ao escutar, ela guarda. Guarda livros, sim, mas guarda também pausas. Guarda pensamentos inacabados. Guarda histórias que ainda não foram escritas. Guarda o espaço exato onde alguém, em algum momento, vai se sentar e abrir um caderno vazio. O farol gira lá fora. A biblioteca permanece. E entre os dois, invisível, se estabelece um acordo silencioso enquanto um observa o mundo.
o outro cuida do que o mundo deixa para trás. É nesse espaço, entre o sal e o vento, entre a luz que passa e o silêncio que fica, menos que algo começa a se preparar. Algo que ainda não tem forma, mas já encontrou lugar. O guardião não chegou à ilha com a intenção de guardar nada. Ele ficou. No começo, era apenas um visitante a mais. Alguém que atravessou o mar acreditando que ficaria pouco tempo. Trazia consigo poucas coisas, quase nenhum plano, e uma disposição silenciosa para observar. A ilha não perguntou de onde vinha. O farol não perguntou por quanto tempo ficaria, e isso foi suficiente. Com o passar dos dias, o corpo começou a aprender o ritmo do lugar, não de forma consciente, mas orgânica. Acordar sem alarme, comer quando o sol já estava alto, caminhar sem destino fixo, sentar-se diante do mar sem sentir a necessidade de preencher o tempo com palavras ou tarefas. Aos poucos, algo nele foi se alinhando com a cadência da ilha. Foi assim que a biblioteca entrou em sua vida. Primeiro, como abrigo contra o vento mais forte. Depois, como lugar de passagem, até que, sem perceber exatamente quando, passou a abrir a porta todas as manhãs e Fetch Lahal anoitecer, como se aquele gesto sempre tivesse sido seu. Ninguém o nomeou guardião. O título surgiu sozinho. Ele não organizava os livros com rigor excessivo, não seguia sistemas complexos. Apenas conhecia cada estante, cada mesa, cada canto onde o sol entrava de maneira diferente. Sabia onde estavam os livros mais antigos, os mais frágeis, os mais consultados. Sabia também quais quase nunca eram tocados, mas ainda assim precisavam estar ali. O farol observava. De fora, sua luz atravessava as janelas da biblioteca, tocando o guardião em intervalos regulares. Claridade breve, sombra longa, claridade outra vez. Era como se o farol marcasse não as horas do relógio, mas as horas internas do homem. Ele não precisava olhar o céu para saber que a noite se aproximava. Bastava sentir o ritmo da luz passando pelas paredes. O guardião não falava muito, nunca precisou. Quando alguém entrava na biblioteca, ele erguia o olhar, reconhecia a presença e voltava ao que estava fazendo. Às vezes indicava um livro com um gesto curto, às vezes apenas assentia, como quem diz que o silêncio também pode orientar. Havia nele uma confiança tranquila de que cada pessoa encontraria o que precisava se tivesse tempo suficiente. E o tempo, ali, era diferente. O farol parecia saber disso. Em dias mais longos, quando o sol se estendia até tarde, a luz noturna demorava um pouco mais a assumir seu papel. Em dias nublados, o farol parecia mais atento, mais presente, como se compensasse a falta de claridade natural. O guardião notava essas mudanças sem nomeá-las, apenas ajustava seus movimentos. Varrição lenta do chão. Um livro recolocado na estante, uma janela entreaberta. Ele se movia como quem não quer perturbar o espaço. Cada gesto era medido, não por medo, mas por respeito. A biblioteca não era um local de passagem apressada, era um lugar de permanência. E o guardião parecia entender isso melhor do que ninguém. Havia dias em que ninguém aparecia, dias inteiros de silêncio. Nesses dias, o guardião permanecia ali mesmo assim. Sentava-se à mesa central, às vezes com um livro aberto, às vezes apenas observando a luz do farol desenhar sombras móveis no chão. Ele não sentia tédio, o silêncio não o incomodava, pelo contrário, era como se aquele silêncio tivesse peso, densidade, e ele estivesse ali para sustentá-lo. O farol continuava girando, em noites de vento forte, quando a biblioteca rangia de leve. O guardião sentia a presença do farol quase como uma companhia.
Não olhava diretamente para ele, mas sabia que estava ali, firme, repetindo seu gesto antigo. Isso bastava para que o mundo parecesse estável, mesmo quando tudo ao redor se movia. O guardião não marcava o tempo em dias ou semanas. Ele marcava em marés. Sabia quando a água estava mais alta. Sabia quando o vento mudava. Sabia quando o ar ficava mais frio antes mesmo de alguém comentar. Seu corpo se tornara um tipo de calendário silencioso, afinado com a ilha e com o farol. Às vezes, alguém perguntava há quanto tempo ele estava ali. Ele demorava a responder. Não por esquecimento, mas porque a pergunta parecia não se encaixar bem. O tempo, naquele lugar, não se acumulava em números. Ele se estendia, se diluía, se acomodava. O farol parecia concordar. Sua luz não apressava ninguém, não exigia movimento. Apenas passava, sempre igual, sempre presente. E, nesse passar constante, ensinava algo que o guardião aprendera sem esforço. Não é a mudança que sustenta o mundo, mas a repetição fiel. Havia uma pequena rotina que o guardião mantinha com cuidado quase ritualístico. Ao final do dia, antes de fechar a biblioteca, ele caminhava até a janela que dava para o farol, não para observá-lo longamente, mas para reconhecê-lo. Um gesto breve, um olhar curto, como quem confirma que tudo está no lugar. Depois, apagava as luzes internas, uma a uma, não de uma vez. Uma lâmpada, uma pausa, outra lâmpada. O farol, do lado de fora, continuava a iluminar o espaço com seu ritmo próprio, assumindo o papel que lhe cabia na noite. Quando a porta se fechava, o guardião não sentia que estava deixando algo para trás. Sabia que a biblioteca continuaria ali, respirando junto com o vento, guardando livros, memórias e silêncios. Sabia também que o farol manteria sua vigília, mesmo sem espectadores. Era isso que o tranquilizava. O guardião não precisava vigiar tudo, não precisava controlar o tempo. O farol cuidava da continuidade, a biblioteca cuidava da memória. E ele, no meio disso tudo, cuidava apenas de estar presente. Com o passar dos anos, se alguém perguntasse quem ele era, talvez fosse difícil responder. Ele não se definia por profissão nem por história pessoal. Ele era, acima de tudo, alguém que aprendera a escutar. O mar, o vento, o farol, os livros, o silêncio e, ao escutar, tornara-se parte do lugar. O farol girava. A biblioteca aguardava, o guardião permanecia. Era assim que as horas eram guardadas, não em relógios, mas em gestos repetidos, em luz que retorna, em silêncio que nunca se perde e, em algum momento, menos ainda, indefinido. Ainda distante, menos algo novo, começaria a se formar nesse espaço. Algo que exigiria palavras, algo que pediria registro, algo que encontraria, ali mesmo, alguém pronto para ouvir. Os livros daquela biblioteca nunca foram feitos para falar alto. Eles aprenderam, com o tempo, que palavras demais podem atrapalhar. Em outras bibliotecas, os livros parecem se impor. Títulos grandes, lombadas chamativas, promessas de respostas rápidas. Ali não. Ali, os livros se recolhem, não disputam atenção. Permanecem onde estão, como quem sabe que será encontrado apenas por quem chega devagar. O guardião percebeu isso cedo. Nos primeiros meses, ainda tentava organizar os volumes como se organizam ideias, por temas, por atores, por datas, mas logo entendeu que aquela lógica não se sustentava naquele espaço. Os livros não obedeciam a uma hierarquia clara. Alguns, apesar de antigos, pediam para ficar ao alcance das mãos. Outros, mais recentes, pareciam preferir o fundo das estantes.
Não era uma questão de ordem, era uma questão de escuta, porque ali os livros escutavam. Eles escutavam o vento atravessando a biblioteca, escutavam o ranger discreto da madeira quando a umidade aumentava, escutavam o mar, sempre presente, ainda que distante. Escutavam também o farol, não como som, mas como ritmo. A luz que passava pelas janelas marcava um compasso silencioso que parecia atravessar as páginas. Claridade, sombra, claridade outra vez. O guardião começou a notar que certos livros pareciam reagir a esse ritmo. Em determinadas horas da noite, quando o farol estava mais presente, as sombras se acumulavam sobre algumas estantes específicas. Era nesses momentos que ele sentia vontade de retirar um volume antigo, abrir ao acaso e ler sem objetivo definido. Não buscava respostas. Buscava companhia. Há livros que exigem atenção total, há outros que aceitam ser lidos em fragmentos, como conversas interrompidas. Aqueles livros pertenciam a essa segunda categoria. Não se ofendiam se o leitor parasse no meio de uma página. Não cobravam continuidade imediata. Eles sabiam esperar. O guardião aprendia com eles. Sentava-se à mesa central, abria um livro e deixava que as palavras se acomodassem. Às vezes, lia apenas um parágrafo. Às vezes, uma frase inteira parecia suficiente para a noite toda. O restante ficava ali, silencioso, sem pressa de ser descoberto. O farol continuava girando. Cada vez que a luz atravessava a janela e tocava o papel, o texto ganhava outra textura. Letras se destacavam. Espaços entre linhas pareciam se expandir. Não era imaginação, era o efeito lento da repetição, do olhar que volta, do tempo que se estende. Os livros escutavam também quem passava por ali. Havia leitores inquietos, que abriam muitos volumes e fechavam rapidamente. Havia leitores cautelosos, que escolhiam um único livro e permaneciam com ele por horas. Havia aqueles que apenas caminhavam entre as estantes, tocando lombadas com a ponta dos dedos, como quem procura algo. Sem saber o que, os livros não se incomodavam com nenhum deles. Eles estavam acostumados a receber mais perguntas do que respostas. Estavam acostumados a guardar histórias que nunca seriam totalmente lidas, e isso não os diminuía. Pelo contrário, dava-lhes um tipo de profundidade que não se mede em páginas percorridas, em noites de vento mais forte. Quando a biblioteca rangia um pouco mais, o som das páginas parecia diferente. Não o som de páginas sendo viradas, mas o som de páginas se acomodando. Um estalo leve aqui, um suspiro de papel ali. Era como se os livros também se ajustassem às mudanças do mundo, assim como o prédio. Assim como o farol, o guardião passou a falar menos ainda. Nesses momentos, entendeu que havia noites em que a leitura não pedia palavras, mas presença. Ficava sentado, mãos apoiadas na mesa, sentindo a luz passar, sentindo o mar ao fundo, sentindo os livros ao redor. Era suficiente o farol, do lado de fora, marcava esse tempo com fidelidade absoluta. Não havia interrupção, não havia variação emocional, apenas o giro contínuo da luz, como um lembrete constante de que tudo ali fazia parte de algo maior. Os livros pareciam saber disso. Alguns volumes tinham anotações antigas nas margens, letras pequenas, quase apagadas, feitas por mãos que já não estavam ali, comentários curtos, datas sem explicação, símbolos que ninguém mais compreendia totalmente. O guardião nunca tentou decifrar tudo. Sabia que aquelas marcas eram menos importantes do que o gesto que as criou. Alguém, em algum momento, sentiu necessidade de escrever ali, e isso bastava.
Os livros escutavam também o silêncio entre uma visita e outra. Escutavam o intervalo longo em que ninguém os tocava. Esse silêncio não era abandono, era maturação. Como frutas que precisam de tempo para atingir o ponto certo. Havia uma estante específica, mais próxima da janela voltada para o farol, que parecia concentrar livros particularmente silenciosos. Não eram mais importantes nem mais profundos, apenas mais quietos. O guardião evitava mexer neles sem motivo. Sentia que aqueles volumes exigiam uma escuta ainda mais cuidadosa. Quando alguém os retirava da estante, quase sempre era por acaso. Um gesto distraído, um olhar que pousava ali por um instante a mais. E, ainda assim, parecia certo. O farol iluminava aquela estante com uma regularidade quase precisa demais para ser coincidência. A cada giro, a luz tocava o mesmo ponto, a mesma madeira, a mesma sequência de lombadas, como se reconhecesse ali um núcleo de silêncio importante. Com o tempo, o guardião passou a entender algo essencial. Os livros daquela biblioteca não existiam para serem consumidos, existiam para coexistir, para dividir o espaço com o leitor, para escutar o que o leitor trazia consigo antes mesmo de oferecer qualquer palavra. Ler ali era menos um ato de absorção e mais um ato de troca. O leitor chegava com pensamentos, lembranças, inquietações. O livro escutava e, só então, devolvia algo, não necessariamente uma resposta, mas um ajuste, uma pausa, uma mudança sutil de perspectiva. O farol participava disso como um metrônomo invisível. Seu ritmo constante ensinava que não havia necessidade de pressa, que a compreensão não se perde quando se demora, que repetir um gesto menos, como ler a mesma frase mais de uma vez, não é desperdício, mas aprofundamento. Em certas noites, o guardião fechava o livro, sem saber exatamente o que havia lido, e isso não o incomodava. Sabia que algo ficara, algo que não precisava ser nomeado. Os livros escutavam, o farol marcava o tempo, a biblioteca guardava, e o guardião, sentado no centro de tudo isso, compreendia que aquelas páginas não eram depósitos de conhecimento, mas espaços de escuta silenciosa, lugares onde o mundo podia entrar, descansar um pouco e sair diferente, ainda que de forma imperceptível. Assim, noite após noite, os livros continuavam ali, atentos, pacientes, prontos para ouvir menos mais do que para falar, enquanto o farol, do lado de fora, mantinha o mundo em movimento lento, fiel e constante. Não houve anúncio, não houve presságio. O caderno não chegou à biblioteca como chegam coisas importantes. Não foi trazido por alguém de fora, não veio embalado, não ocupou o centro da mesa. Ele apareceu como aparecem os objetos que já estavam destinados àquele lugar, desde antes de serem notados. Era uma tarde de luz baixa. O céu permanecia encoberto, sem ameaça de chuva, mas sem abertura para o sol. O mar se movia em ritmo constante, sem força excessiva, como se estivesse concentrado em manter o equilíbrio. O farol ainda não havia acendido sua luz noturna, mas já se fazia presente, imóvel, atento, aguardando o momento certo. O guardião entrou na biblioteca, como fazia todos os dias. Abriu a porta, sentiu o vento atravessar o espaço por alguns segundos e depois fechou com cuidado. O silêncio se acomodou logo em seguida, preenchendo o ambiente como uma substância conhecida. Foi ao caminhar em direção. A mesa central que o viu, o caderno, estava ali, não em destaque, não escondido, apenas ali
ocupando um espaço que sempre parecera vazio demais para permanecer vazio. Capa simples, sem título, sem marca alguma. Um tom escuro, desgastado nas bordas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Embora as páginas ainda estivessem intactas, o guardião parou. Não se aproximou de imediato. Observou a distância, como se o caderno pudesse se mover se fosse encarado diretamente. Algo naquele objeto exigia cuidado, não por fragilidade, mas por significado ainda indefinido. O farol, do lado de fora, permanecia em silêncio, mas parecia atento. Havia algo diferente na luz da tarde. Não mais clara, não mais escura, apenas diferente. Como se o espaço tivesse sido levemente reorganizado para acomodar aquela presença nova. O guardião sentiu isso no corpo antes de entender com a mente. Aproximou-se devagar. O caderno não trazia poeira, não parecia ter sido esquecido ali por descuido. Estava limpo, seco, intacto. Quando o guardião tocou a capa com a ponta dos dedos, sentiu a textura áspera do material, firme, resistente. Não era novo, mas também não era antigo demais. Ele o abriu. As páginas estavam vazias. Nenhuma anotação, nenhuma data, nenhuma marca, apenas papel limpo. Esperando, o guardião passou algumas folhas, conferindo se havia algo escondido mais à frente. Nada. O caderno era inteiro vazio, do começo ao fim. E isso o perturbou mais do que encontraria palavras. Livros vazios não eram comuns ali. Havia papéis soltos, mapas antigos, cartas incompletas, mas um caderno inteiro, sem uma única linha escrita, era outra coisa. Não parecia um esquecimento, parecia uma oferta. O guardião fechou o caderno e o deixou onde estava. Não sentiu necessidade de movê-lo, de guardá-lo em uma estante, de classificá-lo. O objeto parecia ter escolhido aquele lugar específico, a mesa central, onde a luz do farol costumava passar com mais regularidade à noite. O resto da tarde seguiu em silêncio. O guardião realizou suas tarefas habituais, mas com uma atenção dividida. Em diversos momentos, seus olhos retornavam ao caderno, não por curiosidade, mas por reconhecimento, como se aquele objeto tivesse passado a fazer parte da respiração do espaço. Quando a noite começou a se aproximar, o farol acendeu. A primeira varredura de luz atravessou a janela e tocou o caderno de forma direta, iluminando a capa por um breve instante antes de seguir adiante. O guardião observou esse movimento com atenção. Não lhe pareceu coincidência. A luz passou. A sombra voltou. Depois a luz novamente. O caderno permaneceu imóvel, mas parecia participar do ritmo, como se aguardasse algo que ainda não tinha forma. O guardião sentou-se à mesa. Não abriu o caderno de imediato. Ficou ali, mãos apoiadas na madeira, sentindo o giro da luz, o som distante do mar, o silêncio espesso da biblioteca. Havia uma sensação nova no ar, não de urgência, mas de expectativa calma. Ele pensou em escrever. A ideia não veio acompanhada de palavras. Não havia frase inicial nem intenção clara, apenas a percepção de que aquele caderno não fora feito para permanecer vazio por muito tempo. E, ao mesmo tempo, a certeza de que escrever por impulso seria um erro. O farol continuava. Cada passagem de luz parecia marcar uma possibilidade, não uma ordem, não um comando, uma possibilidade, como se dissesse. Agora, ou talvez, ainda não. O guardião esperou. Passaram-se minutos, talvez horas. O tempo ali não se deixava medir com facilidade. Em algum momento, ele abriu o caderno novamente.
As páginas continuavam brancas, silenciosas, disponíveis. Pegou um lápis. O som da madeira sendo tocada pelo grafite pareceu alto demais. No início, um som seco, curto, quase invasivo. O guardião parou, esperou o silêncio se recompor. Então, tentou de novo, com menos força, traçou uma linha curta, nada mais. Fechou o caderno. Não era ainda. Naquela noite, ele não escreveu. Deixou o caderno na mesa e apagou as luzes internas, como fazia sempre, uma a uma. O farol assumiu o espaço, iluminando o ambiente com sua cadência conhecida. Antes de sair, o guardião olhou para o caderno uma última vez. Não sentiu frustração, sentiu respeito, o caderno ficaria. Nos dias seguintes, ele permaneceu ali, intocável. Visitantes passaram pela biblioteca, mas nenhum pareceu notar o objeto. Ou, se notaram, não comentaram. Era como se o caderno fosse visível apenas para quem precisava vê-lo. O farol, noite após noite, continuava a iluminar o mesmo ponto da mesa. Sempre o mesmo. Sempre com a mesma precisão. A luz tocava a capa. Passava, voltava, passava de novo. O ritmo não variava. O guardião começou a perceber algo sutil. O caderno não pedia escrita, ele pedia tempo. Pedia que o silêncio se aprofundasse, que as noites se acumulassem, que o mar continuasse respirando, que o farol continuasse girando, que o guardião continuasse presente. Era como se o caderno estivesse escutando tudo. Antes de aceitar qualquer palavra, e o guardião, que aprendera com os livros a respeitar a escuta, compreendeu. Não apressaria aquele começo. Não tentaria preencher o vazio por desconforto. O vazio ali tinha função. O dia em que o caderno apareceu não foi lembrado como um dia especial. Não houve marcação nem celebração, mas, sem que o guardião percebesse de imediato, algo havia mudado. A biblioteca agora guardava não apenas livros e silêncios, mas uma promessa. O farol parecia saber disso. Sua luz seguia firme, constante, testemunha de um início que ainda não se declarava, um início que não precisava de data, apenas de continuidade. O caderno esperava. O guardião escutava. O farol mantinha o tempo e, em algum ponto adiante, menos ainda invisível, ainda silencioso, menos a primeira palavra encontraria seu lugar. A primeira palavra não veio inteira, veio como vêm as coisas que ainda estão se formando. O guardião sentou-se à mesa numa noite em que o vento estava mais baixo do que o habitual. O mar respirava de maneira quase uniforme, sem grandes variações, como se tivesse encontrado um ponto de equilíbrio temporário. O farol girava com sua constância conhecida, e a luz atravessava a janela num intervalo que já não surpreendia, mas ainda orientava. O caderno estava aberto. As páginas, que por dias permaneceram em silêncio absoluto, agora pareciam diferentes, não menos brancas, não menos vazias, mas menos distantes. Havia nelas uma proximidade nova, como se o papel tivesse se aproximado do mundo, pronto para receber algo sem exigir nada em troca. O guardião segurou o lápis com mais leveza do que antes. Não pensou em escrever sobre si, não pensou em contar uma história, não buscava sentido nem registro completo. Apenas permitiu que a mão repousasse sobre o papel, sentindo a textura, o leve atrito, a resistência mínima que o papel oferecia. O farol passou. Luz, sombra, luz. Outra vez, foi nesse intervalo que a mão se moveu. Uma palavra curta surgiu, quase sem som. Não ocupava o centro da página. Ficou deslocada, um pouco à margem, como se não quisesse chamar atenção. O guardião olhou para ela por alguns segundos,
sem julgá-la. Não tentou completá-la. Não tentou explicá-la. Fechou o caderno. Naquela noite, foi só isso. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Sempre à noite. Sempre no mesmo horário indefinido, marcado mais pelo corpo do que pelo relógio. O guardião sentava-se, abria o caderno, escrevia pouco e fechava novamente. Às vezes, uma palavra, às vezes, duas. Às vezes, apenas um traço curto, quase um risco, sem intenção clara. As páginas começaram a perder a perfeição do vazio. Não se tornaram cheias, nem organizadas. Tornaram-se habitadas. Cada marca parecia ocupar um espaço exato, como se qualquer excesso pudesse quebrar algo invisível. O farol parecia acompanhar esse processo. Em noites em que a escrita fluía um pouco mais, a luz parecia atravessar a janela com maior nitidez, desenhando sombras mais definidas sobre o papel. Em noites em que nada era escrito, o farol continuava igual, sem cobrar, sem alterar o ritmo. Sua fidelidade oferecia um tipo raro de permissão. A permissão de não produzir. O guardião começou a perceber que não escrevia para lembrar. Escrevia para escutar. Ao escrever, algo se deslocava dentro dele. Não uma resposta, mas um ajuste fino. Como quando o ouvido se acostuma ao som do mar depois de algum tempo e passa a perceber variações antes imperceptíveis. As palavras não formavam frases completas. Não havia narrativa, havia fragmentos, impressões soltas, pequenos registros de coisas que não pediam explicação. O som do vento numa noite específica, a forma como a luz tocava a parede, a sensação de estar ali sem urgência. Algumas páginas ficavam em branco entre uma anotação e outra. O guardião não se sentia obrigado a preenchê-las. Sabia que o espaço vazio fazia parte do conjunto, assim como as pausas entre as ondas fazem parte do mar. O caderno não exigia coerência, exigia presença. Havia noites em que o lápis permanecia imóvel por longos minutos. O guardião apenas observava a luz passar, sentia o som distante da água, respirava. Nessas noites, escrever parecia desnecessário, e isso não anulava o processo. Pelo contrário, fortalecia-o. O farol continuava girando, indiferente ao conteúdo das páginas, mas atento ao gesto. Era como se reconhecesse que algo estava sendo alinhado, ainda que de forma mínima. Com o tempo, o guardião percebeu que começava a escrever, sempre após uma passagem específica da luz. Não a primeira, não a segunda, mas uma que vinha depois de um intervalo maior de sombra. Ele não planejou isso, apenas aconteceu. O corpo reconheceu o momento mais propício, um instante em que o silêncio parecia mais estável. As palavras surgiam com menos hesitação. Ainda eram poucas, ainda eram discretas, mas agora se agrupavam. 2 palavras próximas. 3, talvez. Um espaço em branco, intencional, entre elas, como se o silêncio também precisasse ser registrado. O guardião não relia imediatamente o que escrevia. Deixava as páginas repousarem. Só voltava a elas dias depois. Às vezes, semanas. Quando relia, não sentia estranhamento. Não parecia que aquelas palavras vinham de outro tempo. Pareciam atuais, presentes, como se tivessem sido escritas naquele mesmo instante. Isso o surpreendeu. Percebeu que o caderno não estava registrando o passado, estava registrando ritmo. Um ritmo interno, alinhado com o farol, com as marés, com o tempo lento da ilha. Em certas noites, o guardião sentia que o farol parecia mais próximo, não fisicamente, mas como presença. A luz atravessava a janela e pousava diretamente
sobre a página em que ele escrevia, iluminando exatamente o trecho onde o lápis se movia. Não antes, não depois, durante. Era difícil não atribuir intenção a isso. Mas o guardião não se deixava levar por interpretações fáceis. Sabia que o farol não guiava palavras, guiava tempo. E isso bastava. As primeiras anotações não tinham objetivo de permanência. Não eram feitas para serem lidas por outros, talvez nem pelo próprio guardião. Eram como marcas deixadas para confirmar que algo estava acontecendo. Ainda que não pudesse ser nomeado, havia páginas em que apenas uma data aparecia, sem explicação. Outras traziam um horário aproximado, marcado não por números exatos, mas por expressões vagas. Antes da maré cheia, depois do vento virar, quando a luz demorou, o caderno começava a dialogar com a ilha. O guardião sentia isso com clareza. Não escrevia mais sozinho. O mar entrava nas palavras. O vento interferia nos traços. O farol organizava os intervalos. Tudo participava, ainda que de forma silenciosa. E mesmo assim, nada parecia pesado. Não havia responsabilidade excessiva. Não havia expectativa de conclusão. O processo era leve porque não exigia resultados. As primeiras anotações não construíram uma história, construíram um espaço. Um espaço onde o guardião podia existir sem precisar se explicar, onde o tempo não precisava ser aproveitado, onde escrever era apenas mais um gesto natural, como caminhar até a janela ou observar o mar antes de dormir. O caderno começava a ganhar espessura, não física, mas simbólica. As páginas escritas, ainda poucas, davam peso ao objeto. Não um peso que cansa, mas um peso que ancora. O farol, do lado de fora, continuava seu trabalho antigo, fiel, repetitivo. Mas agora, de alguma forma difícil de explicar, sua luz parecia encontrar eco no papel, como se cada giro deixasse uma marca invisível entre as linhas. As primeiras anotações não anunciaram nada, não prometeram nada, mas estabeleceram algo essencial, um ritmo compartilhado entre o guardião, o caderno, a biblioteca, o mar e o farol. Um compasso lento, paciente, que permitiria que, mais adiante, memórias mais profundas encontrassem forma. Nada estava completo, e isso era exatamente o que tornava tudo possível. O guardião não precisou de muito tempo para perceber que o caderno começava a responder ao maço, não em palavras claras, não em explicações diretas, mas em ritmo. As anotações, antes dispersas, começaram a se alinhar com algo externo, não com datas do calendário, não com compromissos, mas com o movimento da água. Havia noites em que escrever parecia mais fácil, quase inevitável. Em outras, a mão recusava o lápis, como se qualquer palavra fosse excesso. A maré explicava quando a água subia. Lenta e segura, o corpo do guardião sentia uma expansão semelhante. O peito se abria um pouco mais. A respiração se tornava profunda. Nessas noites, as palavras apareciam com menos resistência, não mais numerosas, mas mais próximas umas das outras. Pequenos conjuntos se formavam, como ilhas de sentido, em meio ao branco da página. Quando a maré baixava, algo se recolhia também. O silêncio se tornava mais denso. O gesto de escrever perdia urgência. O guardião aceitava isso sem frustração. Aprendera com o farol que recuar não é falhar, é parte do movimento. O caderno começou a registrar essas variações, não com termos técnicos, não com descrições objetivas do nível da água, mas com sensações cheio, vazio, entre palavras simples, soltas, anotadas, quase como marcações internas.
Não explicavam nada para quem lesse de fora, mas organizavam algo essencial para quem escrevia. O farol observava. Sua luz, sempre constante, tornava-se ainda mais significativa nesse diálogo silencioso. Enquanto o mar avançava e recuava, a luz permanecia fiel ao seu giro. Era como se dissesse: o movimento muda, mas o tempo permanece. E nessa permanência tudo encontra lugar. O guardião começou a caminhar até a costa com mais frequência. Não para medir a maré, não para observar tecnicamente a água, mas para sentir. Parava nas pedras. Observava a linha molhada que ficava para trás, quando a água recuava. Percebia a forma como a areia se reorganizava. Nada permanecia exatamente igual, mas tudo seguia um padrão reconhecível. A vida, ele começou a entender. Fazia o mesmo na biblioteca. Ao retornar dessas caminhadas, o caderno parecia diferente. Não mudava fisicamente, mas parecia mais próximo. As páginas aceitavam melhor o lápis. As palavras, poucas, como sempre, encontravam lugar com mais precisão. O ritmo se ajustava. Havia dias em que o guardião escrevia logo após entrar na biblioteca. Outros em que passava horas sem tocar no caderno. Não havia regra fixa. Havia escuta. E a escuta agora incluía o mar de forma clara. As anotações começaram a refletir isso de maneira mais explícita. Uma noite, escreveu apenas: hoje a água levou mais do que trouxe. Noutra, o que fica? Fica porque sabe esperar. Em outra ainda, nem tudo que some se perde. Não eram reflexões elaboradas. Não pretendiam ensinar. Eram constatações simples, surgidas do contato contínuo com o movimento da maré. O farol, sempre presente, parecia sustentar esse aprendizado, enquanto o mar variava, a luz permanecia. Enquanto as palavras vinham e iam, o giro continuava. O guardião sentia que havia algo profundamente tranquilizador nessa relação. A mudança não ameaçava a continuidade, pelo contrário, era a mudança que tornava a continuidade perceptível. Aos poucos, o caderno começou a conter não apenas registros do exterior, mas ecos do interior. Memórias surgiam, não como narrativas completas, mas como sensações antigas, um cheiro esquecido, um som distante. Um tempo em que a vida parecia ter outro ritmo. Essas memórias apareciam sem aviso, geralmente em noites de maré alta, quando tudo parecia mais cheio. O guardião não as perseguia. Anotava o que vinha e deixava o resto em silêncio. Sabia que forçar lembrança seria como tentar segurar a água com as mãos. A maré ensina. Tudo vem no tempo certo e tudo vai quando precisa ir. Em noites de maré baixa, o caderno ficava mais contido. As páginas recebiam menos marcas, às vezes apenas um traço, uma linha horizontal, como se marcasse um nível mínimo. O guardião sentia nessas noites uma calma diferente, mais introspectiva, mais fechada. Não havia tristeza nisso. Havia recolhimento. O farol continuava a marcar o compasso. Sua luz atravessava a janela com a mesma regularidade, independentemente do humor da água ou do estado interno do guardião. Era um lembrete constante de que o tempo não se adapta às emoções. Ele simplesmente passa. E, ao passar, oferece espaço para que tudo encontre equilíbrio. Com o tempo, o guardião percebeu que começava a organizar sua própria vida em função desse ritmo. Não fazia planos longos, não criava expectativas rígidas. Permitia-se avançar quando sentia expansão e recuar quando sentia necessidade de silêncio. A ilha facilitava isso. Ali, ninguém exigia constância artificial, ninguém cobrava produtividade contínua. O próprio ambiente ensinava que viver é alternar.
movimento e pausa, cheio e vazio, luz e sombra. O caderno tornou-se um espelho desse aprendizado. As páginas não seguiam ordem linear. Havia saltos, havia lacunas, havia retornos a temas semelhantes em momentos diferentes. E tudo isso parecia correto. Não havia a sensação de desorganização, mas de organicidade. O farol parecia reconhecer essa organicidade em certas noites. Sua luz parecia mais suave ao tocar o papel, em outras, mais firme. Não por intenção, mas por coincidência de ângulo, de névoa, de vento. Ainda assim, o guardião não conseguia evitar a sensação de que havia um diálogo silencioso em curso. O mar ensinava o movimento, o farol ensinava a permanência, o caderno ensinava a escuta. E o guardião, no centro disso tudo, começava a compreender algo que não aprendera antes. A vida não pede aceleração constante, ela pede ajuste, pede sensibilidade ao ritmo que muda sem avisar. As anotações começaram a se tornar mais espaçadas, mas mais densas, menos palavras, mais peso. Cada frase parecia carregar consigo uma maré inteira, mesmo que não mencionasse a água diretamente. O guardião sentia que algo estava se preparando, não um acontecimento específico, não uma revelação clara, mas uma transição, como quando a maré começa a mudar de direção antes que o olho consiga perceber. O corpo sente primeiro, depois o mundo acompanha. O farol continuava a girar, o mar continuava a respirar, o caderno continuava a receber. E nesse ritmo compartilhado, a vida do guardião encontrava um compasso que não precisava ser explicado. Bastava ser vivido, noite após noite, anotação após anotação, maré após maré. As primeiras memórias não chegaram como lembranças claras, chegaram como sensações. O guardião começou a notar isso em noites de maré mais alta, quando a água avançava com paciência, ocupando espaços que durante o dia permaneciam secos. Nessas noites, o ar parecia mais pesado, carregado de umidade e de algo difícil de nomear. A biblioteca permanecia silenciosa, mas o silêncio já não era neutro, ele trazia camadas. O farol girava. Sua luz atravessava a janela e tocava o caderno com a mesma regularidade de sempre. Mas agora, quando isso acontecia, algo se movia dentro do guardião. Não uma ideia, não um pensamento estruturado, um deslocamento, como se o passado, até então, quieto, tivesse encontrado uma brecha. O caderno estava aberto, as páginas anteriores, com suas poucas palavras e muitos espaços em branco, pareciam observar, não cobravam continuidade, apenas estavam ali, prontas para receber o que viesse, se viesse. O guardião segurou o lápis e percebeu que a mão tremia levemente, não de medo, não de ansiedade, de reconhecimento. Algo queria ser lembrado, ainda que não soubesse como se apresentar. A primeira memória surgiu sem contexto. Um cheiro antigo, madeira molhada, algo semelhante ao que sentia ali naquela biblioteca quando o vento entrava pelas frestas. Esse cheiro trouxe consigo uma imagem difusa, um lugar distante, talvez outro litoral, talvez outra casa. Não havia rostos, não havia datas, apenas a sensação de estar em algum lugar que já não existia da mesma forma. Ele escreveu apenas uma palavra, depois parou. O farol passou, a luz tocou o papel, a sombra voltou. Com a próxima passagem da luz, outra memória emergiu, não visual, mas corporal. A sensação de esperar por algo que demorava. Um tempo em que os dias pareciam mais longos do que eram e as noites mais densas. O guardião sentiu isso no peito,
como um peso leve, suportável, mas presente. Não tentou interpretar, anotou. As memórias começaram a vir como as ondas. Algumas chegavam completas, avançavam até certo ponto e depois recuavam. Outras mal tocavam a superfície e desapareciam quase imediatamente. Nenhuma se impunha, nenhuma exigia atenção total. O mar ensinava. Em noites de maré cheia, as lembranças se aproximavam mais. Em noites de maré baixa, recuavam. O guardião começou a perceber esse padrão com clareza suficiente para não se assustar. Aprendera que resistir ao movimento só criava tensão. Aceitar trazia equilíbrio. O farol permanecia constante, enquanto o passado vinha e ia. A luz girava, marcando o presente com precisão quase implacável. Era como se dissesse: o que passou pode voltar, mas o agora continua aqui. Esse contraste oferecia segurança. As memórias podiam emergir sem risco de engolir tudo. O guardião começou a reconhecer, algumas delas, fragmentos de uma vida anterior à ilha. Não eventos específicos, mas estados. Solidão em meio a muitas pessoas. Silêncio que não era escolha, mas imposição. Um tempo em que o ritmo da vida não permitia pausa, nem escuta. Essas memórias não vinham acompanhadas de julgamento. Não havia arrependimento explícito. Apenas constatação. Como quando se observa uma maré antiga marcada nas pedras e se entende que a água já esteve ali. Mesmo não estando mais, o caderno recebia tudo com a mesma neutralidade. Algumas páginas ficaram mais densas, outras permaneceram quase vazias, com apenas uma palavra isolada no centro ou à margem. O guardião não buscava simetria, não organizava cronologicamente. As memórias não obedeciam a uma linha do tempo, obedeciam ao movimento da água. Em uma noite específica, o mar avançou mais do que o habitual. A maré estava alta e o som das ondas contra as pedras era mais presente dentro da biblioteca. O guardião sentiu o passado se aproximar com mais força. Veio uma lembrança mais nítida, uma despedida. Não lembrava de palavras ditas, nem de gestos claros, apenas a sensação de algo sendo deixado para trás, sem a certeza de retorno. Havia, nessa memória, um silêncio pesado, semelhante ao que antecede uma mudança definitiva. O lápis ficou suspenso por alguns segundos. O farol passou. A luz tocou o papel, no exato momento em que o guardião decidiu escrever. Não a memória inteira, não o acontecimento, mas a sensação partir sem saber se voltar. Ao escrever isso, algo se aliviou. Não se resolveu, mas se acomodou. Como quando a água, depois de avançar demais, encontra um ponto de equilíbrio e começa a recuar. O guardião respirou fundo. Percebeu que o caderno não estava pedindo explicações completas. Pedia honestidade mínima. Pedia que cada memória fosse acolhida no tamanho exato em que se apresentava, sem tentativa de ampliação ou redução. Farol continuava a testemunhar. Sua presença constante dava ao guardião a coragem necessária para permanecer ali. Mesmo quando as lembranças tocavam pontos sensíveis, não havia risco de se perder neles. O ritmo da luz garantia retorno. As memórias passaram a se intercalar com observações do presente. Uma página trazia algo do passado. A seguinte, uma descrição breve do som do mar naquela noite. Essa alternância criava um fluxo natural, como se o caderno se tornasse um espaço de diálogo entre o que foi e o que é. O guardião percebeu que algumas lembranças só vinham depois de longos períodos de silêncio. Não apareciam quando ele as buscava. Apareciam quando ele
desistia de procurar. Isso lhe ensinou algo fundamental. O passado não responde à pressa. A água sabia disso. O farol sabia disso. Agora, ele também sabia. Em noites de maré mais calma, as memórias vinham com suavidade. Pequenos detalhes. Um som distante. Um objeto esquecido. Coisas que não carregavam peso emocional grande, mas ajudavam a preencher lacunas. Como se o caderno estivesse construindo uma base antes de permitir lembranças mais profundas. O guardião não se sentia sobrecarregado, sentia-se alinhado. O processo não o afastava do presente, pelo contrário, tornava-o mais atento ao agora. Cada memória reconhecida parecia liberar espaço interno, permitindo que o silêncio da biblioteca fosse ainda mais pleno. O farol continuava a girar, fiel, imperturbável, e isso fazia toda a diferença, porque, ao final de cada noite, quando o guardião fechava o caderno e apagava as luzes internas, sabia que não estava carregando o passado consigo. Ele ficava ali, registrado, acomodado no papel, enquanto a vida seguia seu curso lento. Guiada pela luz que nunca dorme, as memórias voltavam com a água e iam embora com ela. Nada precisava ser retido à força, nada precisava ser esquecido. Tudo encontrava seu lugar no movimento contínuo que a ilha ensinava. O guardião começou a compreender que lembrar não era reviver, era permitir que o passado fosse reconhecido e então devolvido ao mar. O farol testemunhava tudo. O caderno guardava o necessário e o presente permanecia intacto. Algo mais profundo se aproximava. Não um evento imediato, mas uma mudança interna, silenciosa, que começava a se formar como se forma uma maré distante, ainda invisível, mas já inevitável. As pessoas começaram a aparecer no caderno do mesmo modo que apareciam na memória do guardião, sem aviso. À distância, como pontos no horizonte, não surgiam com nomes completos. Não vinham acompanhadas de datas exatas ou de histórias fechadas. Eram presenças, aproximações, contornos humanos que se revelavam por instantes e depois se afastavam, como barcos vistos do farol em noites claras. O guardião percebeu isso numa madrugada em que a maré estava estável, nem alta, nem baixa. O mar mantinha um movimento regular, previsível. O farol girava com sua constância habitual, e ainda assim, algo parecia diferente no ar. Ele abriu o caderno e, sem pensar muito, escreveu sobre alguém. Não descreveu o rosto, não escreveu o nome, apenas anotou a sensação de companhia que aquela pessoa trazia. Uma presença que não exigia conversa, mas também não aceitava distância completa. Algo entre estar junto e estar só. O lápis parou ali. O farol passou. A luz tocou a página. E a memória se afastou. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a surgir. Algumas vinham como lembranças suaves, passagens rápidas pela vida do guardião, encontros breves que deixaram marcas pequenas, mas persistentes, um sorriso esquecido, um gesto de cuidado que não se repetiu, uma conversa interrompida pelo tempo. Outras vinham mais pesadas, não por conflito explícito, mas por ausência prolongada. Pessoas que estiveram presentes por muito tempo e, de repente, partiram. Não houve ruptura clara, não houve despedida adequada, apenas um afastamento gradual, como barcos que se afastam devagar demais para serem notados de imediato. O caderno recebia essas presenças com o mesmo cuidado e recebia as memórias do passado. Não pedia explicação, não exigia resolução. Permitia que cada pessoa fosse lembrada
no tamanho exato em que aparecia. O farol observava tudo do alto de sua torre. A luz continuava a varrer o mar, iluminando embarcações que passavam longe da ilha, próximas o suficiente para serem vistas, distantes demais para serem alcançadas. O guardião sentia que havia uma semelhança clara entre essas imagens e o modo como as pessoas surgiam em sua vida. Algumas chegavam perto, algumas apenas passavam, algumas ficavam no limite da visão por muito tempo antes de desaparecer. Em uma noite específica, o guardião escreveu mais do que o habitual. A memória trouxe alguém que esteve muito próximo, quase ancorado. Alguém cuja presença parecia estável, confiável, constante, mas que, por motivos que nunca ficaram totalmente claros, partiu, não em tempestade, não em ruptura. Partiu em silêncio. Ao escrever sobre isso, o guardião sentiu um aperto breve no peito. Não dor aguda. Um peso antigo, reconhecível, algo que já havia sido carregado por tempo demais. O farol passou. A luz tocou a página no instante, exato em que o guardião parou de escrever. Ele respirou fundo. Sentiu que não precisava continuar naquela noite. O caderno não exigia exaustão emocional, apenas registro honesto. O guardião começou a entender algo importante. As pessoas não retornavam à memória para serem julgadas, retornavam para serem reconhecidas como parte do percurso, nem mais, nem menos. Assim como os barcos que passam pela ilha, alguns trazem carga pesada, outros navegam vazios. Alguns ficam ancorados por um tempo, outros nunca se aproximam o suficiente para tocar terra. Ainda assim, todos fazem parte da paisagem marítima. Ignorá-los não os faz desaparecer. Observá-los não os prende. O farol ensinava isso sem palavras. Ele não escolhia quais barcos iluminar. Iluminava todos que cruzavam seu alcance. Não interferia no destino de nenhum, apenas oferecia visibilidade. Era o suficiente. O guardião começou a aplicar essa lógica às pessoas de sua vida. No caderno, escreveu fragmentos sobre amizades que não resistiram ao tempo, relações que se desfizeram sem conflito, mas também sem explicação clara. Pessoas que partiram porque precisavam seguir outro rumo, não porque algo deu errado. Essas memórias vinham acompanhadas de um tipo novo de calma. Não havia mais tentativa de entender o porquê em profundidade. Não havia mais necessidade de reorganizar o passado para que ele fizesse sentido completo. A vida, como o mar, não se organiza para ser compreendida. Ela se move. O caderno registrava isso com delicadeza. Algumas páginas traziam apenas descrições vagas. Passou, ficou um pouco, nunca atracou. Outras continham reflexões mais densas. Há pessoas que entram em nossas vidas apenas para nos ensinar. A partir, o farol continuava a girar, como se confirmasse cada anotação em noites de vento mais forte. O guardião sentia que certas memórias se aproximavam mais. Pessoas associadas a momentos turbulentos, períodos de transição, mudanças bruscas. Nessas noites, ele escrevia menos, mas sentia mais, e aceitava isso. Nem tudo precisava ser colocado em palavras. O guardião percebeu também que algumas pessoas não voltavam mais à memória, não porque foram esquecidas, mas porque cumpriram seu percurso, como barcos que já passaram do horizonte há tanto tempo que não faz mais sentido observá-los. Isso não trazia tristeza, trazia encerramento. O caderno não era um lugar de apego, era um lugar de passagem. Assim como a ilha não prendia barcos, apenas os via passar, o caderno não prendia pessoas, apenas reconhecia sua travessia.
O farol testemunhava tudo isso com a mesma serenidade antiga. Sua luz atravessava a noite sem preferências. Iluminava o que estava ali, no alcance, naquele momento. Depois, seguia adiante. Não guardava imagens, não acumulava histórias, apenas mantinha o gesto. O guardião sentiu que estava aprendendo algo essencial sobre relações humanas, que a permanência não define valor, que a duração não mede importância, que algumas presenças são fundamentais, exatamente porque não duram. As pessoas que passaram como barcos deixaram marcas sutis, mas reais. Ajustaram rotas, alteraram velocidades, ensinaram algo sobre aproximação e distância, e, ao partir, abriram espaço para outros movimentos. O caderno agora continha não apenas memórias, mas compreensão. Uma compreensão calma, sem conclusões definitivas. O tipo de entendimento que não fecha portas, mas também não as mantém abertas artificialmente. O farol continuava a girar. O mar continuava a receber e devolver embarcações. E o guardião, sentado na biblioteca, sentia que estava pronto para o próximo nível de silêncio. Porque, depois de reconhecer quem passou, o que permanece começa a ganhar outra forma. Algo mais íntimo se aproximava, algo que não vinha do passado distante, nem das pessoas que se foram, mas do tempo presente, vivido em silêncio. Algo que exigiria menos palavras e mais escuta ainda. No fim, nada precisou ser dito. O farol continuava limpo, como sempre esteve. A torre firme contra o vento, a luz girando no mesmo ritmo antigo, sem aceleração, sem atraso. Não havia sinal de despedida. Não havia mudança visível. E, ainda assim, tudo estava diferente. O mar respirava. As ondas chegavam à costa com a mesma paciência de sempre. Tocavam as pedras, recuavam, voltavam a avançar. Nenhuma parecia querer ficar mais do que o necessário. Nenhuma parecia disposta a ir embora por completo. O movimento era contínuo, equilibrado, como se o próprio mar tivesse aprendido a arte de permanecer sem se fixar. O silêncio se espalhava, não o silêncio inicial, que prepara, nem o silêncio profundo, que transforma, mas um silêncio maduro que já cumpriu sua função e agora apenas sustenta. A biblioteca estava fechada naquela noite, não por abandono, não por decisão final, mas porque não havia necessidade de abrir. Tudo o que precisava estar dentro já estava. Livros guardados, caderno repousado, memórias acomodadas. O espaço podia descansar sem perder o sentido. O farol sabia disso. Sua luz continuava a varrer o mar, tocando a água, as pedras, o ar e retornando ao ponto de origem. Cada giro era igual ao anterior e, justamente por isso, cada giro era suficiente. Não havia expectativa de novidade. Não havia busca por resposta. A ilha inteira parecia respirar no mesmo compasso. As casas permaneciam silenciosas, as trilhas vazias. O vento passava com delicadeza, sem insistência. Até os sons menores, uma tábua rangendo, uma corrente balançando, uma onda quebrando mais perto, pareciam acontecer no momento exato, como se o mundo tivesse encontrado sua própria afinação. Nada precisava ser explicado. O guardião não estava mais na biblioteca, nem na janela, nem na mesa, não porque tivesse partido, mas porque sua presença já não precisava ocupar um ponto específico. Ele estava ali da mesma forma que o farol estava. Presente, mas sem esforço. Tudo o que fora escrito permanecia no caderno. Tudo o que não fora escrito permanecia no silêncio. Ambos tinham valor. O mar continuava trazendo e levando. O farol continuava
iluminando e recolhendo a luz. O tempo continuava passando sem pedir permissão. E isso era suficiente. Não havia sensação de fim, havia continuidade. O tipo de continuidade que não exige acompanhamento constante, nem vigilância. A continuidade que acontece mesmo quando ninguém está observando. Mesmo quando ninguém está narrando, o farol nunca dormia, mas também não exigia atenção. Ele girava porque girar era sua natureza, assim como o mar se movia, porque mover-se era o que sabia fazer. E o silêncio permanecia porque já não precisava provar nada. Se alguém estivesse ali naquela noite, talvez sentisse uma calma estranha, não a calma que resolve problemas, nem a calma que promete respostas, uma calma mais simples, mais rara, a calma de perceber que nem tudo precisa ser carregado adiante. Algumas coisas podem ficar, o farol ficava, o mar ficava, o silêncio ficava. E quem escutava? Se escutasse de verdade, entenderia, sem palavras, que a história não terminava ali. Ela apenas se dissolvia no ritmo que sempre existiu, antes mesmo de qualquer narrativa. Nada se fechava com chave, nada se apagava, a luz continuava a girar, a água continuava a respirar, o silêncio continuava a sustentar, e nesse equilíbrio simples, o mundo parecia dizer, sem voz, sem gesto, sem pressa, menos que estava tudo bem, tudo estava exatamente onde precisava estar.